Muito bem. Vamos voltar então à nossa questão aqui. Já deu tempo de você ir ao banheiro, fazer o que tinha que fazer, comer alguma coisa, tomar água. A gente volta aqui na questão número 57, que tem um texto para você fazer o julgamento. Considere a proposição P. Se cada um busca o melhor de si em uma complexa relação de interdependência de estratégias, similar a um jogo, quando você toma uma decisão, o resultado de sua escolha depende da reação de outros jogadores. Julgue os próximos itens a respeito da proposição logicamente equivalente. Mais uma vez, ele está falando de equivalência. Tá? 57. A proposição P é logicamente equivalente a se cada um buscar o melhor para si em uma complexa relação de interdependência, de estratégia similar a um jogo, e você toma uma decisão, então o resultado de sua escolha depende da reação de outros jogadores. Isso está certo ou está errado? Vamos lá. Repare que é um texto enorme, né, para você avaliar aqui. E ele está trabalhando com a condicional. Está trabalhando com a condicional. Ele praticamente repetiu o que está aqui. Ó. Se cada um busca o melhor para si em uma complexa relação de interdependência. Se cada um busca o melhor para si em uma complexa relação de interdependência de estratégia similar a um jogo. Ele colocou a vírgula. Quando você toma uma decisão, no momento que você toma a decisão, ou seja, ir, que é uma coisa simultânea, você toma uma decisão. Então, aqui ele não colocou então. Ele colocou apenas a vírgula. O condicional é tudo isso aqui, ó. Daqui para cá é a condição. Tá aqui a condição. Aqui é como se tivesse então. Então, você tem aqui sua escolha, depende da reação de outros jogadores. Depende. Então, isso aqui, gente, essa ideia aqui é como se fosse duas situações simultâneas. E. É como se tivesse um conectivo E aqui. Então, essa questão está certa. A única coisa que você tinha que analisar é esse pedacinho aqui, ó. Porque praticamente ele reescreveu a frase e tirou, aqui no caso, ele colocou aqui, ele tirou a vírgula, tirou quando? Vírgula, quando? Ou seja, ao mesmo tempo, e... O E da ideia de simultaneidade, são duas coisas feitas ao mesmo tempo. E você toma uma decisão. Então, nesse caso aqui você tem uma vírgula. Aqui a vírgula. E a vírgula substitui então a consequência. Sua escolha depende da reação de outros jogadores. Então, há uma equivalência. Há uma equivalência. Lembrando que isso aqui é um E, tá? Isso aqui é um E. Para você entender até melhor a outra, é como se você tivesse assim, ó. Se A e B, então C. Quem é A? Vamos lá. A é isso aqui, ó. Cada um busca o melhor para si em uma complexa relação de interdependência de estratégia similar a um jogo. Isso aqui é o A. Vamos colocar em azul o B. Quando você toma a decisão. Ok? Quando você toma a decisão. Então, isso tudo aqui é o A. Isso aqui é o B. E aqui o resultado é o C. O resultado é o C. Vamos começar a enxergar isso aqui dessa forma, porque tem mais itens que você precisa saber, fazer essa separação. O antecedente, a condição, é uma conjunção, ou seja, duas proposições unidas pelo E. O consequente é apenas uma proposição simples, ok? Então, na questão 57, ela está correta.
Vamos analisar aqui a 58. A negação da proposição cada um busca o melhor para si em uma complexa relação de interdependência de estratégias similar a um jogo e você toma uma decisão. É logicamente equivalente a, primeiro, eu vou negar o E. Ó, eu vou negar o E. A e B. Eu vou negar A e B. A negação de A e B é com ou fica não A ou não B. Não A ou não B. Agora, ele quer algo equivalente a isso aqui. Equivalente. Algo equivalente a essa negação. E ele está dizendo que a negação dessa proposição, né, equivale a cada um busca o pior para si em uma complexa relação de interdependência de estratégia similar a um jogo ou não toma uma decisão. Isso aqui está certo? Isso aqui está certo? Vamos lá. Eu queria que você entendesse esse cada um aqui, ó. Se eu falar assim, se cada um fizer o seu papel, eu estou me referindo aqui, não é a todo mundo? Se cada cidadão fizer o certo no dia do segundo turno, votar no candidato certo. Se cada um candidato disser não a essa quadrilha do PT, eu estou dizendo todos. Eu estou me referindo a todos. Esse se cada um aqui, ele tem a conotação de todos. Se cada aluno estudar, ele passa no concurso público. Ou seja, se todos os alunos estudarem, se cada um e se todos os alunos. Então isso aqui dá a ideia de todos. Tem muita coisa para ser analisada aqui, mas vamos primeiro aqui. Se cada um. Quando você nega o E, se nega com o. Então nega a primeira ou nega a segunda. Agora, como é que ficaria a negação de todos? Tem que ser pelo menos um. E repare que ele fala o seguinte, ó, é logicamente equivalente a cada um. Ele repete cada um. Só por essa situação aqui você já pode dizer, está errada. Está errado. Mas eu quero ir além. Eu quero ir além. Porque essa questão aqui, ó, ela é bem interessante. Eu quero ir além. Olha só. O condicional, ele tem duas situações de equivalência. A primeira é a contrapositiva. Contrapositiva. A contrapositiva, se eu falo assim, se é carioca, então é brasileiro. É você negar a consequência e colocá-la como condição e colocar a conclusão, a condição. Inverter. Olha aqui. Se não é brasileiro, então não é carioca. Você concorda comigo? Se eu falo assim, se é brasileiro, então é... Desculpe. Se é carioca, então é brasileiro. Se não é brasileiro, se você está fora do Brasil, com certeza, eu tenho essa consequência aqui, não é carioca. A contrapositiva é você inverte e nega as duas. Inverte e nega as duas. É a primeira equivalência. A segunda é o seguinte. Se eu negar o condicional, a negação do condicional é isso aqui, ó. Você conserva a primeira e nega a segunda. Se chover, leva o guarda-chuva. Como é que é a negação de se chover, leva o guarda-chuva? Chove e não leva o guarda-chuva. Confirma a primeira e nega a segunda. Lembrando que negar é tornar a proposição falsa. E no condicional, a gente só tem um caso que é falso. É quando o Vasco vem na frente do Flamengo. Então, o primeiro se torna verdadeiro e o segundo se torna falso. Então, eu confirmo o primeiro e nego o segundo.
Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar novamente essas proposições e vou negar. Vamos lá, nega, nega. Dupla negação. Não, não dá o quê, gente? Não, não dá o sim. Então volta o que era antes. Agora eu estou negando o E. A negação do E é com ou. Fica não há. Ou não, não B. Não, não B, fica B. Fica dessa forma. Então vamos pensar comigo. Isso aqui, gente, vai te dar uma questão da prova. Ou duas ou três. Porque sempre quando você tiver o condicional, você tem duas formas equivalentes. Duas formas equivalentes. A primeira é a contrapositiva. A primeira é a contrapositiva. A segunda é nega a primeira ou confirma a segunda. Que também não tem o nome. Então vamos trabalhar dessas duas maneiras. Com isso, você vai ver o seguinte. Olha como a CESP ela gosta de trabalhar dessa forma. Essa questão tem que ser bem trabalhada, porque depois que você tem toda essa base, você consegue olhar a questão e marcar a resposta. Aqui você tem um condicional. Desculpa, condicional. Tem um E. A e B. Aí ele fala assim, a negação da proposição. Vamos negar isso aqui. A negação. A negação vai ser não há ou e ou, no caso, e, não B. A negação do E é com ou. Quando na prova você vir um ou e ele pedir uma equivalência, então, a negação dessa proposição equivale, isso aqui pode ser o resultado ou pode ser equivalente. A equivalente do ou, como a gente viu, é um condicional, onde eu nego a primeira, e a segunda eu mantenho. Então, eu poderia ter isso aqui como resposta, ou isso aqui como resposta. E repare que a primeira proposição, quem eu estou chamando de A? Cada um busca o melhor para si em uma complexa relação de interdependência, de estratégia similar a um jogo. Lembrando que esse cada um é todo. Para negar o todo, teria assim, pelo menos um não busca. E aqui não está dizendo isso. Ou negando o outro. E você não toma uma decisão. E aqui é cada um. Ele usou o, beleza. Mas aqui tá certo, porque não toma. O problema é isso aqui, ó. O único erro na equivalência é isso aqui. Não é cada um, pelo menos um busca o pior para si em uma, ou melhor, não busca para si uma relação. E ele não colocou dessa forma. A negação do todo é pelo menos. Então você poderia ter essa resposta, ou então aqui. Se cada um buscar o melhor para si, e muitas vezes a resposta é essa, ele coloca isso aqui. Se cada um buscar para si o melhor para si, blá, 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 então você não toma a decisão, que seria uma resposta correta, mas ele não colocou nenhuma nem outra. A negação equivale a essa ou equivale a essa, e nenhuma das duas estão corretas. A questão 58 está errada. A questão 58 está errada. Vamos para a próxima, que é a 59. A proposição P é logicamente equivalente a ninguém busca o melhor para si. Já está errado. Já paro por aí, porque ó, a proposição P, se cada um a proposição P equivale.
a ninguém. Está errado. Não é ninguém, é pelo menos. Ninguém busca o melhor para si em uma complexa relação de interdependência, de estratégia similar a um jogo, ou você não toma. Está errado, não é ninguém, gente, é pelo menos. Então, cada um, se eu falar assim, se cada um, ou seja, é a mesma coisa, se todos. Então, como é que eu faço para negar todo A é B? Como é que eu faço para negar? É o seguinte, pelo menos, um A é B. O grande segredo dessa questão é esse cada um que matou, acho que, um Maracanã inteiro de candidatos. O todo, você jamais vai negar com ninguém, assim. Todos os alunos, todos os concurseiros são ricos. Se eu declaro isso, como é que eu faço para negar que todos os concurseiros são ricos? Aí a pessoa, professor, nenhum concurseiro, ninguém que estude para concurso é rico. Não. Se eu falo que todos são ricos, se houver pelo menos um que não seja rico, já tornou a minha declaração falsa. Então, para negar que todos são ricos, basta apenas um não ser rico, que você já negou. O se cada um é a mesma coisa que todos. Por isso que essa questão está errada. Está errada só por isso. Repare que o ou está perfeito. Está perfeito. Porque é o ou. E é o único erro dessa questão. Vamos lá? 59, então, está errada. 59 está errada. Questão 60. A proposição P é logicamente equivalente a se sua escolha não depende da reação dos outros jogadores, então cada um busca o pior para si em uma complexa relação de interdependência e estratégia similar a um jogo. Ou você não toma uma decisão. Vou voltar lá na proposição para você conseguir enxergar. Eu vou colocar aqui, ó. Se cada um, né, em uma complexa relação de dependência similar a um jogo e toma, vamos lá, toma. Então, o resultado. O resultado, sua escolha depende. O resultado. Vamos lá. Então, essa é a proposição P. Eu tenho aqui uma proposição, aqui eu tenho outra, e aqui eu tenho outra. Então, se A e B, então, isso aqui é o antecedente, isso aqui é o consequente. Ele tentou usar a contrapositiva. Como é que eu nego a contrapositiva? Se A, então B. Se não B, então não há. Só que o antecedente é uma proposição composta, é um E. Então esse E aqui vai ter que ir para lá negando e esse aqui vai ter que vir para cá confirmando. Se a sua escolha não depende da reação de outros jogadores, então cada um busca o pior para si em uma complexa relação de interdependência da estratégia similar a um jogo. Ou
você não toma a decisão correta. O que aconteceu aqui? Ele esqueceu de inverter. Ele esqueceu de inverter? Deixa eu ver aqui. O resultado ele vai ter que ir para frente. Ele trocou tudo aqui, gente. Ele trocou tudo. Eu fiz uma bagunça danada. Então, essa questão já está errada. Ó. O resultado, cada um toma o resultado. Se sua escolha, cada um, ele fez uma mistura danada. Você teria que fazer o seguinte, colocar o resultado aqui para frente, e negando, e esses dois ir para o final negando. Só que você vai negar o E. Então, no final vai ter que ter um OU. Se a escolha não depende da reação dos outros, então cada um busca o pior para si, uma complexa relação de interdependência, ou você não toma uma decisão. Por que essa questão então está errada? Ele fez essa troca, beleza, fez, mas onde é que está o erro? Onde é que está o erro aí? Eles já botam um texto grande para confundir a cabeça de você. Cada um busca o melhor para si. Então e você toma a decisão. O resultado de sua escolha depende. Então o resultado, ele tem que ir para frente. O resultado ele tem que ir para frente, ó. Cada um busca, não, estou na 61. O resultado, a escolha não depende da reação dos outros jogadores. Ele misturou aqui as proposições. Eu teria que ter o resultado na frente. Já de cara, como você não tem o resultado, você já pode parar por aqui e dizer, essa questão está errada. Essa questão está errada. Então, para resumir essa situação, você vai pensar aqui comigo, ó. Você tem aqui, se A e B, então C. A contrapositiva não C, então A, não A, ou não B. Isso aqui vai para lá, isso aqui vem para frente. Então, nega o último, que vem para o primeiro, nega o primeiro, que vai para o último. É a contrapositiva. Ele tentou usar a contrapositiva, só que não conseguiu, porque uma daquelas ali foi negado erradamente. Então, essa questão, a número 60, ela está errada. Vamos para a seguinte. A negação da proposição P é logicamente equivalente a cada um busca o melhor para si em uma complexa relação de interdependência e estratégia similar a um jogo e você toma uma decisão ou o resultado de sua escolha não depende da reação dos outros jogadores. É a mesma situação, gente. É a mesma situação. Se você vai negar o condicional, você tem aqui A e B, então C. Como é que eu faço para negar isso aqui? A nossa proposição é essa. É uma conjunção como antecedente e uma proposição como consequente. Como é que eu faço para negar o condicional? Eu confirmo o primeiro e nego o segundo. É assim. Ó, a negação de se P, então o quê? Confirmo o primeiro e nego o segundo. Nesse caso, você vai confirmar o primeiro. E o primeiro é uma conjunção. Vê se ele confirmou o primeiro. Cada um busca o melhor para si em uma complexa relação de interdependência e estratégia similar. E você toma uma decisão. Ou
aqui que matou a questão, não é o ou. Aqui teria que ser e. E o resultado de sua escolha não depende. Então a questão está quase certa. Só esse conectivo aqui que ele errou. Ele confirmou o primeiro e negou o segundo. Só que ele colocou um ou. Então essa questão também está errada. Essa questão também está errada. E para fechar aqui o nosso pacote, a questão número 62. Questão 62. Se é falsa a proposição cada um busca o melhor para si em uma complexa relação de interdependência de estratégias similar a um jogo. Então, é verdadeira a proposição, independente do valor lógico de suas demais proposições simples constituintes. Para pensar. Ele está dizendo se for falsa. Se é falsa, cada um. Então, é verdadeira a proposição P, independente do valor lógico de suas proposições, de suas demais proposições. Cara, isso aqui está de graça. Está de graça. Porque é o seguinte, ó. Você tem aqui A e B, então C. Essa proposição aqui, ó, se cada um busca o melhor, ele está falando isso aqui, ó. Cada um busca o melhor. Ele está falando dessa. Se ela for falsa, você já mata essa questão só com essa informação. Se ela for falsa, o que acontece com todo esse conjunto aqui? Quem manda no E? Não é o falso? Se o A é falso, independente da valoração do B, isso tudo vai ser falso. Aí você tem um condicional, cujo antecedente é falso. O condicional, quando começa com o Flamengo, qual é o resultado final? Se começou com o Flamengo. O condicional só é falso se o Vasco vier na frente do Flamengo. Se começou com o Flamengo, é verdade. E o que ele está dizendo? Então, é verdadeira a proposição P. Isso tudo é a proposição B. Ele deu a valoração do A. Se o E é falso, como o falso manda no E, tudo isso aqui é falso. O antecedente desse condicional é falso. Então, torna isso tudo aqui verdadeiro. Então, é verdadeira a proposição P, independente do valor lógico de suas demais proposições simples. Pode botar qualquer valor, porque o antecedente já é Flamengo. Porque o falso manda no E. O E é ordenado pelo falso. Se tem um falso, tornou tudo isso aqui falso. O antecedente sendo falso, o que vier depois vai tornar isso aqui verdadeiro. Ok? Pessoal, um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu espero que eu tenha contribuído com alguma coisinha aí para a prova de vocês do NPI, ou então da Polícia Federal, que está chegando. E você tem aí o nosso site, tem aí o nosso telefone. Qualquer dúvida, mande sugestão. A gente quer realmente atender essa demanda que é o INPI, que é um concurso bom, que tem um salário interessante. E são 36 vagas. Então, você que está buscando, liga para a gente, mostre que você está interessado para a gente poder formar essa turma online, ok? Um grande abraço e até a próxima.